E aí galera, professor Márcio aqui na área mais uma vez trazendo uma videoaula para vocês hoje sobre exercícios envolvendo os assuntos das videoaulas anteriores, que foram escalas termométrica, dilatação térmica e calorimetria, né? Juntamente ali com quantidade de calor. Antes de iniciar, deixe seu like, se inscreva no canal para me dar aquela velha força, certo? No demais, vamos lá, vamos para a resolução do primeiro problema. Problema aqui do livro do Zemansky, ok? E diz o seguinte, ó. Converta as seguintes temperaturas da escala Kelvin para a escala Celsius e Fahrenheit. Aí você tem letra A, letra B e letra C. Bom, o que é que a gente deve lembrar para fazer isso aqui? Devemos lembrar qual é a relação que existe entre a escala Kelvin e a Celsius. Entre a escala Kelvin e a Celsius é essa daqui, beleza? Qual é a relação que existe entre a escala Fahrenheit e a escala Celsius? A relação é essa: 9/5 da temperatura Celsius mais 32. E qual é a relação que existe entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit? A relação que existe é essa aqui. Sabendo disso, a resolução do problema vai ficar bem simples. Por exemplo, letra A é transformar primeiro em Celsius e depois em Fahrenheit. Então, ó, temperatura K é exatamente igual a temperatura C mais 273,15. Se eu quero encontrar a temperatura em Celsius, é só isolar ele. Isso fica temperatura K menos 273,15. Beleza? Se eu substituir o valor agora, na letra A ali, ele está dizendo que a temperatura no meio-dia na superfície da Lua é de 400 kelvins, menos 273,15. Com o auxílio da nossa calculadorazinha aqui, ó, nós temos 400 menos 273,15. Isso nos dá 127. Vamos arredondar, né? 127 graus Celsius. Beleza? Agora vamos fazer a relação entre a escala Fahrenheit e a escala Celsius. 9/5 da temperatura Celsius mais 32. Isso vai ser 9/5 vezes 127 graus Celsius. Não necessitava colocar, né? Não precisava colocar isso aqui, só no final. Mesmo assim vai ficar em Fahrenheit mais 32. Isso aqui vai nos dar o seguinte valor. Vamos lá. 9 vezes 127. Isso vai ser igual a 1143 dividido para 5. 228 mais 32. 261
vamos dizer, né? Arredondando, 261 graus Fahrenheit. Daí a resolução do item A. Vamos para o item B. No item B, ele quer que a gente faça a mesma coisa. Então vai ser trivial, porque a gente vai utilizar os mesmos procedimentos, certo? Então, temperatura na escala Celsius vai ser a temperatura no topo das nuvens na atmosfera de Saturno, 95 Kelvin. Então, 95 menos 273,15. E isso vai nos dar 90 menos 273,15. 183,15, aproximadamente 183 graus Celsius. Beleza? 183 graus Celsius. Já para Fahrenheit, temperatura na escala Fahrenheit vai ser o que? 9/5 vezes... aqui é negativo, hein? É um menos aqui. Vezes menos 183 mais 32. E isso vai nos dar fazendo aqui novamente, 9 vezes 183. 9 vezes 183. Isso é igual a 1647 dividido para 5. 329,4 menos, né? Rapaz, eu acho que cometi um equívoco ali, não foi? Talvez não. Vamos ver, deixa eu terminar aqui. Menos 32. Isso nos dá 297. 297 graus Fahrenheit. Beleza? Deixa eu ver. Eu tô achando que eu cometi um errozinho ali. Vou fazer de novo. 95 menos 273,15. 21. Me atrapalhei aqui, não foi? 95 menos 273,15. 178. Não disse que eu tinha me atrapalhado. Ponto 15, aproximadamente 178. Então, galera, ó, me atrapalhei aqui, é 178. Bom, se ali é 178, aqui também vai ser. Então, 178. Eu acho que agora dá certo. Vamos lá novamente. Bom, 9 vezes 178,15. 1603 dividido para 5. 320 menos 32.
288,67, 289, vamos arredondar. Beleza? 289 graus Fahrenheit. A letra C. Na letra C tem um fator interessante, ó. Vocês estão vendo a temperatura no centro do Sol, o tamanho que é 1,55 vezes 10 a 7. Então, quando você vai transformar em Celsius, você vai ter 1,55 vezes 10 elevado a 7, beleza? Mais 273. Para você poder 273. Para você poder fazer essa soma, você tem que transformar isso aqui, certo? Em uma potência de base 10. Só que isso vai ficar um valor muito pequeno. Esse valor aqui, somado com esse valor aqui, é um valor muito irrelevante. Então essa soma é praticamente insignificante, entendeu? Continua sendo 10 elevado a 7 graus Celsius. O que vai acontecer também quando você for transformar em Fahrenheit. Só que em Fahrenheit você tem esse produto aqui, ó, 9/5, né? Vezes 1,55 vezes 10 a 7 mais 32. Esse mais 32 é insignificante. A única coisa que vai acontecer aqui vai ser a multiplicação. Então observa, a única coisa que vai ser levada em consideração, senão ia dar o mesmo valor, é o 9 vezes 1,55. Isso dá 13,95 que você divide para 5. Isso dá 2,8. Certo? 9 vezes 1,55 dividido para 5, 2,8. Essa é a única coisa significante que tem. A soma são 2,8 vezes 10 a 7 graus Fahrenheit. Beleza, tá aí a resolução. Resolução bem fácil. Um pouco trabalhosa, mas bem fácil. Certo? Detalhei bastante a letra A, na letra B, na letra C. Vocês já viram como eu fiz na letra A, né? Então, vamos para a próxima. É uma questão do Halliday. Questão 17. Onde você tem um problema envolvendo dilatação volumétrica. Você tem uma xícara de alumínio com volume de 100 cm3 e está cheia de glicerina. Duas substâncias, tá vendo? Alumínio e glicerina. Todas as duas ao mesmo volume de 100 e a mesma temperatura inicial de 22. Que volume de glicerina é derramado se a temperatura da glicerina e da xícara aumentar para 28 graus Celsius? Observa, a glicerina derrama porque o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido é sempre maior do que o do sólido. Então por isso que a glicerina vai derramar. Agora, como ela vai derramar, é por causa que vai sofrer uma variação de volume, né? Beleza? Então para isso a primeira coisa que nós devemos saber é o seguinte, ó. Como? Vamos lá, o que é que a gente vai precisar? Vamos precisar... Eu vou chamar de V inicial, aquele valor ali. Beleza? Vamos precisar do coeficiente de dilatação linear do alumínio. Vou chamar de alfa A. Coeficiente de dilatação linear, acho que é a minha tabelinha A. Isso mesmo. Alumínio, 23 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então aqui, ó, 23 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Beleza? E ele deu pra gente o beta da glicerina, que eu vou chamar de delta G. É de 5,11
vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. Com essas informações a gente consegue resolver esse problema, porque observa, o líquido tem um coeficiente de dilatação volumétrica superior ao do coeficiente de dilatação do sólido, né? Então você vai ter que a variação da dilatação volumétrica da glicerina menos a dilatação volumétrica do alumínio, vou chamar assim de alumínio, vai ser o que? É o M, massa da glicerina, vezes o beta, coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina. Massa não, perdão. É volume, né? Estamos trabalhando com volume, então aqui é o V inicial, delta T menos o V inicial, que é o mesmo para os dois. Aí você vai precisar do que? Você vai precisar do beta, coeficiente de dilatação volumétrica do alumínio. A gente não tem, mas existe a relação entre o coeficiente de dilatação volumétrica e o coeficiente de dilatação linear, entendeu? Qual é a relação? É que o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Ok? Observa que tem algumas coisas aí que eu posso colocar em evidência, né? Então eu posso colocar em evidência o volume inicial e posso colocar em evidência a variação de temperatura. Eu vou trabalhar aqui dentro apenas com o beta da glicerina menos 3 vezes alfa, eu vou chamar de beta, certo? O beta do alumínio. Eu sei que o beta do alumínio é 3 vezes alfa. Então, se eu substituir os valores, eu tenho um volume inicial de 100 vezes a variação de temperatura 6, 28 menos 22, né? E vai multiplicar com a coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina 5,1 vezes 10 a menos 4, menos coeficiente de dilatação volumétrica do alumínio. Eu tenho o alfa, 23 vezes 10 a menos 6. Multiplico isso aqui por 3, então fica 69 vezes 10 a menos 6. Beleza? Isso é igual, aqui dá 600. Ó, eu vou escrever 600 como potência de base 10 para facilitar. Beleza? 600 nada mais é do que 6 vezes 10 a segunda. Vezes, aqui dentro, ó, eu não consigo fazer essa subtração, porque os expoentes da potência da base 10 são diferentes. Mas se eu destransformar aqui, ó, se eu destransformar aqui para ficar 0,69, aí fica 0,69 vezes 10 a menos 4, aí eu consigo fazer. Então vai ficar 5,1 menos 0,69, ok? Com o auxílio da nossa calculadorazinha, vamos ver quanto dá isso. 5,1 menos 0,69. Isso vai nos dar 4,41. Beleza? Então aqui fica 4,41 vezes 10 elevado a menos 4. Ok? Então agora eu posso fazer 6 vezes 4,41. Isso vai dar 6, 24, 24, 26, 26, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 4, 24, né? 6,41, não é isso? Eu vou fazer para não me atrapalhar e não passar aqui para vocês um resultado muito diferente do que seria, mas eu acho que é 41 mesmo. 46, né? 26,46 vezes 10 a menos 2. Tá vendo aqui, ó? 10 a 2 vezes 10 a menos 4, 10 a menos 2. Bom, destransformando isso, eu fico com 0,2646. Ora, isso é equivalente a 0,26, né? A gente está falando de volume, então centímetros
cúbicos. Essa é a quantidade de glicerina que é derramada. Beleza, galera? Questãozinha bastante interessante. Não era uma questão difícil, mas é uma questão que você tem que tomar cuidado, por causa que o volume e a temperatura inicial é o mesmo, para você não se atrapalhar. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima. Próxima questão. Questão de número 35. Ela diz o seguinte: uma garrafa térmica contém 130 centímetros cúbicos de café a 80 graus Celsius. Observa. A gente tem volume inicial, temperatura inicial, beleza. Não sofreu nenhuma alteração até agora. Um cubo de gelo de 12 gramas a temperatura de fusão é usado, ó, ele está a temperatura de fusão zero, né? É usado para esfriar o café. De quantos graus o café esfria depois que o gelo derrete e o equilíbrio térmico é atingido? Então, olha lá. A gente vai ter que encontrar aqui a temperatura necessária para fundir o gelo e a temperatura necessária para elevar de 0 até o ponto de fusão do gelo. Entendeu? Porque ele pega a pedra de gelo e joga dentro do café. O café está a 80 graus Celsius. Ao que vai sofrer, o gelo vai derreter, né? Só que o gelo vai derreter totalmente. Quando o gelo derrete totalmente, vai ter uma quantidade de calor necessária para fazer ele atingir o ponto de fusão e depois vai ter uma quantidade de calor necessária para fazer ele derreter totalmente. Então são duas quantidades de calor que ele vai receber. Vamos tirar os valores. Vamos pegar os valores primeiramente. Vamos fazer assim, ó. Vou fazer essa questão bem compassadamente. Como? A gente vai precisar do calor latente de fusão do gelo, que é o mesmo da água, né? Nossa tabelinha para calor latente de fusão é a tabelinha 2. Calor de transformação é esse mesmo. Fusão do gelo, água, tá aqui, 273 Kelvin. 300, calor de fusão da água, 333 kJ por quilograma. 333 kilojoules por quilograma. E também vamos precisar do calor específico da água em joules. Calor específico da água em joules. Da água em joules eu lembro. É 4.187, eu acho. Se for isso é 4.190. Mas é isso mesmo, joules por quilograma. Kelvin. Vou deixar tudo em Kelvin. Se a gente sabe disso, então temos o seguinte, ó. A quantidade de calor necessária para derreter todo o gelo, eu vou chamar de Q do gelo, certo? Isso é igual. Bom, quantidade de calor para fazer o gelo começar a derreter é o que? É a massa do gelo. Calor específico do gelo é o mesmo que o da água, variação de temperatura. Só que essa variação de temperatura eu já vou escrever, porque aqui o gelo está com a temperatura inicial 0. Ele não é gelo, né?
Então a temperatura aqui, ó, menos zero. Essa temperatura aqui é a que eu quero, mais calor necessário para transformar o gelo em água, né? Para fundir o gelo. Então é um calor latente, massa do gelo vezes calor latente de fusão. Beleza? Só que a gente tem um outro calor. O café cede, né? O café está a 80 graus Celsius. Ele vai ceder uma quantidade de calor para o gelo, para que o gelo derreta. Então, ó, o café cede calor. O café cede calor. Portanto, a gente vai ter também uma quantidade de calor que o café vai ceder. Então, massa do café, calor específico do café vezes a temperatura do café menos a temperatura que eu quero. Essa temperatura que eu quero é exatamente a temperatura depois que o café esfria. Ele está a 80, mas você botou gelo, ele vai esfriar, entendeu? Então ele vai ser a temperatura inicial que eu quero. Bom, tá aí as nossas duas equaçõezinhas. A gente tem um equilíbrio, né? Então o que é que a gente tem no equilíbrio? No equilíbrio, as duas quantidades de calor são iguais, então eu posso dizer assim, ó. No equilíbrio, a quantidade de calor que o gelo recebeu vai ser igual à quantidade de calor que o café cedeu. E portanto, a gente vai ter o seguinte, ó. Vai ter massa do gelo, calor específico da água T, mais massa do gelo, calor de fusão do gelo, exatamente igual a massa do café, calor específico do café que multiplica a temperatura do café menos a temperatura que eu quero, beleza? O que é que eu posso fazer? Bom, aqui eu posso aplicar a propriedade distributiva, né? Eu quero determinar esse cara aqui, ó. Então vamos lá, vamos fazer isso. Vamos aplicar a distributiva. Então, mg mais calor latente de fusão é igual massa do café, calor específico do café temperatura C, menos massa do café, calor específico do café, temperatura que eu quero. Agora vamos lá, vamos trocar vamos colocar esse T lá para o primeiro membro e trazer esse termo aqui para o segundo. Eu vou fazer isso e já vou colocar em evidência. Beleza? Dá para colocar em evidência esse T aí, ó. Deixa eu ver se eu não cometi nenhum equívoco. Porque ele diz aqui, ó, trate o café como se fosse água. Então, onde tem aqui, ó, essa massa vai ser a massa da água, esse calor específico vai ser o calor da água. Tá entendendo?
Eu só cometi esse equívocozinho. Eu não li essa parte. Trate o café como se fosse água. Eu li agora no finalzinho. Então essa massa aqui, ó. Isso é da água, isso é da água, isso é da água. Isso é da água, isso é da água. E onde eu chamei aqui de café é da água. Entendeu? Equívocozinho besta, né? Então da água aqui, essa temperatura vai ficar assim mesmo. Onde é que é mais da água? Aqui, né? Da água, da água, da água e da água. Aqui também. Da água e da água. Entenderam qual foi o erro que eu cometi? Eu não li a questão por inteiro. Eu parei até aqui, atingido. Só que ele quer que você trate o café como se fosse água pura e despreze a troca de energia com o ambiente. Agora, se você fizer o que eu estava querendo fazer, eu vou fazer o passo a passo. mg, valor específico da água, a temperatura que eu quero, mais ma, valor específico da água vezes a temperatura que eu quero. Para que eu coloquei esse C, homem? Vezes a temperatura que eu quero é igual ma, valor específico da água T, mais menos, né? Menos, ele está positivo. Já ficou menos. Depois vou tentar fazer isso de novo para ver se eu consigo tirar só o traço mg, calor latente de fusão da água. Beleza? Tá entendendo a solução, né? Agora eu coloco esse cara em evidência. Eu posso colocar aqui, ó, o T, calor específico da água em evidência, para ficar só o mg mais o ma igual. Aqui eu não coloco ninguém em evidência, fica só o ma ca T. Opa, esse T aqui eu tenho, né? Esse T é o T do café. Aí esquecendo desse cara. Esse T é o T do café. Menos mg tá aqui, calor de fusão. Beleza? E agora? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente tá vendo aqui, ó, vai passar esse Ca, mg mais ma, dividindo tudo isso aqui. Tudo isso aqui que tá desse lado. Continuando. A gente fica com T igual a ma CAT do café menos, aqui é massa, MaCAT mg, massa, calor latente de fusão. Agora isso dividido, fazer um traço aqui, hein? É um teste. Dividido por calor específico da água que multiplica a massa. G mais a massa. Massa do gelo mais a massa do café. Nesse caso é igual a da água. Ele mandou considerar, né? Então, se eu substituir os valores, vamos lá, vamos ver quais os valores. Ele deu a massa da água, que é a mesma do café, 130. Vamos lá, aqui então 130 vezes calor específico da água, 4.187 joules. Quatro mil cento e oitenta e sete vezes temperatura do café 80 menos massa do gelo 12
vezes calor específico, tá em quilojoules, né? A gente transforma para joules. Tudo isso dividido para calor específico da água, 4.187 vezes massa do gelo 12 mais massa da água 130. Observe o que eu fiz a transformaçãozinha, né? Eu deixei tudo em grama, transformei tudo para joules. Vai ficar mais simples aqui essas contas. Beleza? Agora aqui é só fazer conta, né? Multiplicar esse por esse por esse. Depois subtrair dessa multiplicação. Fazer essa soma e multiplicar por isso aqui. Isso vai nos dar o seguinte, ó. Eu vou pegar a calculadorazinha aqui para fazer essa conta. Eu vou fazer aqui na minha. A minha aqui vai dar... Fica assim, fica 44. Vocês façam aí também para ver se dá igual. Vezes 10 a 6 menos 4 vezes 10 a 6 dividido por 6 vezes 10 a 5. Vocês façam aí também para ver se o arredondamento meu aqui bate com o de vocês. Isso vai dar 40, né? Vezes 10 a 6 dividido por 6 vezes 10 a 5. 40 dividido para 6, 6,7 vezes 10 vezes 10, né? E isso vai dar 67 graus Celsius. A única mudança que eu fiz foi que eu deixei em gramas e transformei em Kelvin. Como é variação de temperatura Celsius é a mesma que a variação de temperatura Kelvin. Questão bem interessante, né, galera? Trabalhosa um pouquinho, mas não é uma conta difícil. Você só tem que tomar cuidado porque o gelo, para derreter totalmente, ele tem que receber duas quantidades de calor. A quantidade de calor que vai mudar, vai variar a temperatura dele. Aí a quantidade de calor que faz ele se transformar em água, certo? Beleza? Se você não entendeu, para o vídeo, volto novamente. Ok? Próxima questão. Um tacho de cobre, 150 gramas, contém 220 gramas de água. E ambos estão a 20 graus Celsius. Observe, a gente já tem uma situação que é parecida com a outra, né? A gente tem um recipiente de um certo material contendo um certo líquido. Opa, 220 gramas de água e os dois estão à mesma temperatura. Aí um cilindro de cobre de 300 gramas, muito quente, ele é jogado dentro, né? Ele é jogado dentro do cilindro, dentro do tacho. Fazendo a água ferver e transformando 5 gramas de água em vapor. Observa, o cilindro está muito quente, jogado dentro da água, a água vai aquecer e depois evapora. Duas coisas são necessárias para fazer essa água evaporar. O cilindro vai ter que perder água, vai ter que perder calor para a água e aquecer a água até chegar ao ponto de vaporização. Depois vai ter que ser fornecido mais uma quantidade de calor para fazer a água se tornar vapor. Então é uma questão parecida com a outra. Dessa vez eu vou ler inteira. De vapor. A temperatura final do sistema é de 100 graus Celsius. Temperatura de ebulição da água, né? Despreze a transferência de energia para o ambiente. E na letra A, qual é a energia em calorias transferida para a água na forma de calor? Beleza, ó. Então,
Observe o que eu falei. Qual é a quantidade de energia transferida para a água chega a evaporar, viu? Ó, então se a água vai evaporar, vamos fazer assim, galera. Melhor assim. Devemos devemos levar em conta que a água aquece de 20. Ficou parecendo 2C, não foi? Aquece de 20 graus, 20 graus para 100. Primeira situação. E depois evapora. Ficou legal para entender? Devemos levar em conta que a água aquece de 20 para 100. Então a quantidade de calor foi fornecida para ela aquecer de 20 graus para 100, beleza? E depois ela vai evaporar. E para ela evaporar, também tem que ser fornecida uma quantidade de calor para que isso aí aconteça. Então a gente vai ter o seguinte, ó. A quantidade de calor necessária para fazer a água evaporar. 5 gramas de água, né? Então a gente vai ter o que? A gente vai ter o calor necessário, massa da água, calor específico da água, vezes variação de temperatura, mais massa da água, vezes o calor latente de fusão da água. Quantidade de calor necessário para aumentar a temperatura, quantidade de calor necessário para fundir a água, transformando a água em vapor, né? Agora aqui eu vou fazer diferente. Como aqui ela vai transformar em vapor, e as tabelas normalmente trazem esse valor, eu vou botar V, beleza? Aí nós vamos ter o que aqui? Precisamos saber quem é esse cara aqui, né? Então, vamos lá, massa da água, 150, calma aí, 220 gramas de água e ambos, 220, né? 220. Calor específico da água é 1, né? Variação da temperatura é 100 menos 20 mais massa que vai evaporar é 5 gramas vezes calor latente de vaporização da água. Isso tem na tabela 539, ok? Como é que fica isso? Aí, isso vai ficar o seguinte. Vamos lá. 100 menos 20, 80. Então fica 80 vezes 220. Isso é igual a 17.600. Mais, eu vou fazer direto, mais 5 vezes 539. Isso vai dar 20.295 calorias. 20.295
calorias. Bom, eu poderia transformar isso em potência, né? Isso é equivalente a 2,03, né? 1, 2, 3, 4 vezes 10 elevado à quarta, né? Calorias. Poderia ficar assim também. Também uma resposta legal. Beleza? Essa é a quantidade, é a resposta da letra A. A quantidade de energia transmitida para a água, a forma de calor. Letra B. Qual é a energia transferida para o tacho? O tacho é feito de cobre. Essa não é difícil não. Então, letra B, a gente tem quantidade, eu vou chamar de T, certo? Tacho é a massa do tacho, calor específico do tacho, que vai ser o calor específico do cobre, né? Temperatura final menos temperatura inicial. Beleza? Então isso aqui vai ser igual. Massa do tacho, 150 gramas, vezes calor específico do cobre. Calor específico do cobre. Eu acho que essa tabelinha aqui é do calor específico. Calor específico, cobre, 0,0923. 0,0923 vezes a variação de temperatura. É 100 menos 20, 80, né? Não precisava nem ter. Mas eu vou colocar 100 menos 20. Beleza? E isso vai ser igual, usando a calculadora. Vamos lá. 80 vezes 150 vezes 0,0923. Então, a quantidade de calor é de 11.107,6. 1108, né? Podemos dizer. Se eu fizer um arredondamento, fazendo arredondamento, 1108 e 8 calorias. Mas eu posso fazer isso também, escrever da forma que eu escrevi o 8. Se eu escrever da forma que eu escrevi aqui do outro ali, vai ficar 1,1 vezes 10 a terceira caloria. Beleza? A vírgula vem para cá, 1, 2, 3 casas, né? Então 1,1 vezes 10 a terceira caloria. E a próxima pergunta é, letra C, qual é a temperatura inicial do cilindro? Beleza, vamos lá. A temperatura inicial do cilindro. Bom, a gente tem que lembrar de uma coisa, né? O cilindro, transferiu o cilindro transferiu calor para a água e para o tacho, certo? Portanto, a quantidade de calor
que a água recebeu mais a quantidade de calor que o tacho recebeu é igual à quantidade de calor que o cilindro tinha, né? Então, massa do cilindro, eu vou colocar compassadamente, que essa questão ela necessita um pouco mais de atenção. Eu vou fazer bem compassadamente. É igual à quantidade de calor que o cilindro tinha. Beleza? Então, olha só, esses dois que aqui eu já tenho, né? Então eu vou mantê-los. A quantidade de calor que a água recebeu, mais a quantidade de calor que o tacho recebeu, é igual massa do cilindro, calor específico do cilindro, T menos T0. Ele quer saber qual é a temperatura. Deixa eu voltar aqui para me ver qual é a pergunta. Qual é a energia transferida para o tacho? Qual é a temperatura inicial do cilindro? Beleza? Qual é a temperatura inicial do cilindro? Bom, então se ele quer a temperatura inicial e o cilindro estava inicialmente a temperatura aqui, ele quer essa daqui, essa temperatura aqui, certo? Que eu não sei. Essa daqui é a temperatura que ele atingiu quando bateu na água, que ficou, como equilibrou, ficou em 100, certo? Então essa temperatura aqui que ele estava antes, eu não sei. É o que eu quero calcular. Então o que é que eu faço? Eu aplico a distributiva. Não, melhor. Eu passo esse termo aqui dividindo esses dois. E fico só com T menos T, T0 menos T. Fica assim, ó. Temperatura inicial menos a temperatura de equilíbrio é igual. Cuidado que essa temperatura não é a inicial, entendeu? Essa temperatura aqui é a temperatura que o cilindro tinha antes de equilibrar-se com a água e com o tacho. É igual a Q da água mais Q do tacho dividido por MC. Assim, tá vendo? Agora eu passo esse T para lá. Então eu vou ficar com isso aqui, ó. Da água mais Q do tacho dividido aí, massa do cilindro, calor específico do cilindro, mais a temperatura de equilíbrio. Agora é só substituir os valores, vamos lá. Qual foi a quantidade que a água recebeu? A água foi 2,03, 10 a quarta. 2,03 vezes 10 a quarta mais quantidade de calor que o tacho recebeu. 1,1 10 a terceira. 1,1 10 a terceira. Tudo isso dividido por a massa do cilindro, 300 gramas, vezes o calor específico do cobre, que a gente já sabe, né? 0,0993 mais a temperatura de equilíbrio. Olha aí, tá vendo? Agora é só fazer conta. Bom, aqui ó, você observa que se você transformar aqui, ficar 11, você vai deslocar uma casa para direita, né? Então tem que ser para a esquerda para ficar 10 a quarta. Mas eu vou deixar, como esse cálculo aqui é um cálculo que é necessário que todos vocês façam, eu vou deixar para vocês fazerem, beleza? A resposta que vocês vão encontrar tem que chegar pelo menos próxima de 873 graus Celsius.
que é a temperatura que o cilindro tinha quando foi jogado dentro d'água. Façam esses cálculos, vai ser interessante se vocês conseguirem chegar ou nesse valor ou aproximadamente esse valor. Vamos dizer aqui uma margem de erro para 2 ou para 1, viu? Não pode variar muito além disso não. Beleza? Bom, ficamos por aqui. Um abraço para vocês e até uma próxima aula.